Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 17. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. No versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Somente até aí, pode se sentar glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, né, irmãos? Vem falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E por que a destruição? Porque o pecado naquele lugar já estava demais, estava gritando demais. Até que Deus ele fala com Abraão sobre a destruição daquele lugar. Eles têm uma conversa sobre aquele lugar e Deus fala que destruiria. E Abraão tenta intervir por aquele lugar. Se tiver 50 justos ali, o Senhor destruiria? Ele falou: não. Por amor dos 50 justos que estivessem ali, eu não destruiria a cidade. Abraão, ele vai tentando. Eu não vou falar que é uma barganha, mas ele tenta ir com Deus. E se tiver 45, se tiver 45 justos ali, eu vou parir aquele lugar. Resumindo, naquele lugar ele coloca se tivesse 5 justos ali, ele não destruiria. Então, foi uma cidade na qual a palavra vem falando sobre o pecado que estava gritando demais. Eles estavam vivendo da forma que a carne desejava. Eles estavam vivendo de uma forma que era muito homossexualismo, muito adultério, era tudo. Vamos colocar uma cidade vivendo em constante pecado. Não muito diferente dos dias atuais. Porque nos dias atuais, o que nós vimos e presenciamos, tem hora que a gente fica assustado, falando: Senhor, tem misericórdia. Porque tem sido alarmante. E o Senhor, ele vai para destruir aquele lugar. Só que aí, no versículo que nós lemos, de número 17, nós temos uma frase importante aqui. Na realidade, é um direcionamento. Ele fala assim: não olhes para trás de ti e não pares em toda a campina. Porque os anjos do Senhor estavam falando ali com Ló, porque Deus deu essa oportunidade para Ló sair daquela cidade. Abraão interviu pelo sobrinho dele. E Ló sai daquela cidade com a sua família. Ele fala para a sua família sair dali. Eu vou resumir essa parte. Mas ele fala e ele vai sair com a sua família. E os anjos falam para ele: olha, vai e não olhes para trás. Não pares no meio da campina, não. Vai embora, porque nós vamos destruir essa cidade. Vamos esperar só você chegar com a sua família no lugar mais seguro, para que possamos destruir essa cidade e não venha nenhum mal sobre vocês. E eles vão caminhando para poder sair daquela cidade. Porém, é muito importante isso que foi falado. Na realidade, a palavra do Senhor toda ela é importante, ela é verdadeira. Os anjos falam: não olhes para trás. E aquela mulher, no versículo 26, a palavra do Senhor vem dizendo, em Gênesis 19, 26, fala que ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Ela acabou ali. E eu estava aqui pensando sobre essa mulher parar, sobre ela olhar para trás e ela virar estátua de sal. Quando nós paramos, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, vem desafios, vem lutas, vem dificuldades, mas nós caminhamos com o Senhor. Porque está aqui, é muito fácil servir a Cristo, é muito fácil negar a nossa vontade. Não é. Nós lutamos todos os dias. Lutamos para negar o nosso eu, negar a nossa vontade, para viver a vontade do Senhor. E muitos pensam que isso é ser uma prisão, e não é. É maravilhoso servir ao Senhor. Vem tentações, vem pratos, vem sim. Vem levantes dentro do nosso lar, com as pessoas que nós amamos, e em diversas situações também vem sim.
Mas é maravilhoso estar na presença do Senhor. Antes eu não conhecia o Senhor. Eu caminhava sem Cristo. Tinha vazios, tristezas, desilusões. Mas o Senhor, Ele me alcançou e me preencheu tudo isso. Dias atrás eu estava conversando com uma amiga e uma cliente. Ela falou comigo o que me levou a ir para a presença do Senhor. Eu era católica, eu visitava centros de umbanda, de candomblé, já fui em centro espírita com a minha avó. E o que me levou a ir para a casa do Senhor e a permanecer na casa do Senhor? Nenhum lugar dos que eu fui me fez sentir tão bem, tão em casa como na casa do Senhor. Nenhum lugar eu senti tão abraçada, tão acolhida. Eu não senti essa diferença na minha vida. Foi um vazio preenchido. O Senhor me preencheu por completo. Não foi simplesmente algo quando eu estava no mundo, que quando eu estava perto das pessoas, eu estava feliz e às vezes nem perto das pessoas eu me sentia tão preenchida. Mas o Senhor me preencheu e o Senhor transformou minha vida. E eu estava contando aquilo para ela. Eu estava contando para ela o quanto Deus tinha trabalhado na minha vida. E ela achou muito interessante porque ela é de uma outra religião e ela não tinha muita afinidade com nenhum cristão. E depois ela me contou que ela já foi para a igreja, que ela não sentiu porque não se entregou de verdade. Porque não teve um encontro com Deus de verdade. Porque muitos hoje, nos dias atuais, têm deixado o pecado entrar dentro da igreja e fazer parte da igreja. Você pode pecar para fazer parte da igreja. Você pode fazer isso para estar dentro da igreja. E não é bem assim. Para servir ao Senhor, nós negamos a nossa carne. São desejos, são vontades que não nos levam a nada, a não ser um vazio. Na hora é satisfatório, é maravilhoso. Mas e depois? Posso beber até agora, estou super feliz, mas e na hora que passa? E na hora que eu estou sozinha? Fica aquele vazio. Nada preenche. Era uma tristeza, uma solidão, por mais que eu estivesse com pessoas próximas de mim. E o Senhor me preencheu. E eu compartilhando isso com ela. E falando, nós estávamos conversando sobre isso e eu lembrei quando eu estava lendo sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló vivia naquela cidade. E vamos dizer, eu estou pensando isso, a Bíblia não fala, tá, irmãos? Isso aí é um pensamento meu que eu vou compartilhar agora. Que ela já estava acostumada de ver todo aquele pecado e aquilo já era normal. Já não fazia diferença mais, porque era normal. Isso é pensamento meu, viu, irmãos? Eu imagino que ela pensava assim, já é normal. Porque ela já estava convivendo com aquilo há tanto tempo, vivendo num lugar onde o pecado estava gritando, onde as pessoas só pecavam e aquilo tudo era natural. Para ela aquilo é algo normal no meu pensamento. E quando ela tem que sair daquela cidade por causa da destruição, o seu marido falou, vamos embora. Os anjos, esses homens de Deus estão falando para a gente poder ir embora. Os anjos colocou para eles irem embora daquele lugar. E ela foi, eles foram embora. Só que em determinado momento, no meio do caminho, ela começa até a ir embora assim, mas em determinado momento ela para e olha para trás. Quantas vezes nós, vivendo com o Senhor, paramos e olhamos para trás? Quando você olha para trás, existem aí algumas falhas, alguns riscos. Quando você está caminhando com o Senhor, quando você começa a caminhar com o Senhor e você olha para trás, é um risco muito grande. Aquela mulher virou uma estátua de sal. Ela parou, acabou. Porque quando você para e olha para trás, você começa a caminhar, não é retroceder, não tem como retroceder. Você tem que seguir em frente. Seguir em frente, enfrentar os desafios. Tá difícil, tá, mas eu vou seguir em frente, eu vou caminhando. É quando ela olha para trás, quando olhamos para trás, o risco de olhar, ela podia ter visto o pecado. O risco de pensar em algo, dar uma brecha aberta para colocar. Agora está difícil de você caminhar, mas antes eu podia beber.
Antes você podia fazer isso, antes você podia fazer aquilo, antes você podia adulterar, você podia fazer, mas dentro da igreja não pode mais. Caminhando com o Senhor não pode mais. Ah, não pode mais ir para o pagode, para um forró, para um baile, para alguma coisa. Agora não pode mais. E quando você para e olha para trás, o risco de você virar um estádio de morrer é muito grande. Quantas pessoas pararam em sua caminhada para olhar para trás? E quando olharam para trás, se depararam com uma morte espiritual, com uma fraqueza espiritual. Quando estamos caminhando com o Senhor, no dia do culto, na hora de ir para a igreja, aparece um convite de uma festa. Nossa, é uma festinha de aniversário, eu vou hoje. Eu falo por mim, irmãos, porque teve uma época que o meu marido me chamou a atenção. Ele falou, mas você reparou que essas festas é todo domingo, por que eu não faço festa todo dia? E tem que ser na hora do culto. E no começo eu ia e falei, não, mas por que meu esposo está falando assim? É só uma festinha de aniversário. E eu parei para poder raciocinar, é verdade. Na hora do culto. Porque, por que antes não era assim? Aí quando você começa a caminhar com o Senhor, para te tirar do foco, o inimigo não vai chegar falando assim, irmã Vera, vem porque eu quero te tirar da igreja e eu vou te levar para o mundo. Ele não vai falar assim com você. Ele vai chegar com uma oferta assim, mãe, vamos almoçar lá em casa? Na hora de ir embora, mãe, eu queria te mostrar isso, queria te mostrar aquilo. Ou uma irmã ou uma amiga de falar com você, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na hora de ir para o culto. Hoje tinha festinha de aniversário da minha amiga, da filha de um amigo, de um afilhado, de um sobrinho. Na hora de ir para o culto. Isso quando você não começa a sentir uma dor de cabeça, um mal-estar e começa a passar mal na hora de ir para a igreja. Aí pensa assim, hoje eu não vou na igreja não. Não vou no culto não, porque eu estou passando mal. Eu não vou no culto não, porque eu estou sentindo uma dor de cabeça. Não, uma dor de dente, uma dor no estômago. Irmãos, se vê essa dor na hora de ir para o culto, vai. Meu esposo, quando a gente está vindo para a igreja, algumas vezes me dá uma dor de cabeça, ele, a primeira pergunta que ele me faz, que hora que essa dor começou? Desde quando você está sentindo dor? É na hora de amei, deixa eu repreender essa dor em nome de Jesus. E na maioria dos casos, na maioria das vezes, eu venho, essa dor passa aqui. Às vezes eu até sinto dor depois, mas aqui essa dor passa. Eu consigo ficar, eu consigo cultuar. Mas são algumas formas que o inimigo usa, algumas estratégias para ir nos afastando aos poucos. E quando nos deparamos, olhamos para trás. Eu estava indo na festinha, estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo, eu estava parado. E você para. Aí você começa a lembrar, não, nossa, era bom, né, fazer isso ou fazer aquilo. Mas nós devemos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. De onde o Senhor nos restaurou. Como era a nossa vida antes do Senhor e a nossa vida hoje. Tem sido desafios? Tem desafios sim. Mas em todos os desafios o Senhor tem sido conosco. Ele nos pega pela mão, nos levanta e caminha junto conosco. Nós não podemos parar e olhar para trás. Porque quando eu paro e olho para trás, a chance de eu não voltar mais, a chance de eu virar uma estátua de sal, a chance de eu morrer espiritualmente, ela é enorme. A mulher de Ló morreu. Ela virou uma estátua de sal. Eu tenho amigas, eu tenho pessoas que olharam para trás, que estavam firmes com o Senhor e que olharam para trás e que morreram espiritualmente. E que hoje não aguenta nem você falar. Se você tentar falar do Senhor, eles desviam o assunto e não querem ouvir, porque já estão cegos espiritualmente, já estão mortos espiritualmente. Primeiro essa morte espiritual, e depois vem a morte física, e aí já não tem mais jeito. Aí acabou. Que nós possamos pegar a história da mulher de Ló como exemplo do perigo de olhar para trás, do perigo de parar, de deixar de caminhar com o Senhor, de deixar de fazer a obra.
Nós devemos prosseguir. Uma vez que nós caminhamos, começamos a caminhar, nós não devemos parar. O nosso alvo é o céu. É a nossa salvação e não somente a nossa, dos nossos familiares, da nossa parentela. Imagine se hoje você parar. Qual será a chance do seu familiar, daquelas pessoas que você tem buscado por elas, caminharem com o Senhor? Elas podem olhar e falar: a irmã França parou, por que eu vou continuar? Se for o neto ou o filho, não, se a minha avó parou, minha avó que estava caminhando parou, eu não vou conseguir. Nós devemos pensar nisso também. Porque, querendo ou não, também somos espelho, somos exemplo. As pessoas se espelham, olham, nos observam a todo tempo. Elas estão sempre nos observando. Às vezes você nem percebe que está sendo observado, mas você está sendo observado. Uma vez eu pensei em desistir. Eu falei: está muito difícil. Há muitos anos atrás eu pensei: está muito difícil, eu vou parar, eu não dou conta mais. Eu pensei comigo, falei: Deus, eu não dou conta mais, é muito difícil para mim. Aí uma amiga em Cristo falou comigo assim: Aline, é tão difícil caminhar, mas eu olho para você e me dá uma força para poder prosseguir. E eu estava orando e falei com Deus: Deus, a Aline é um exemplo de mulher de Deus para mim. Eu falei: Deus, eu não posso parar. Eu não posso parar porque não é só por mim. Porque tem pessoas que olham para mim e me veem como uma serva do Senhor, vê a minha vida com o Senhor. A minha vida é um testemunho. E como que eu paro? Olha que responsabilidade nós temos. Às vezes você nem imagina, porque eu nunca imaginei que essa amiga se espelhava em mim, ela olhava para mim. Nunca tinha parado para poder pensar isso. E quando ela falou aquilo, mexeu no meu coração. Eu falei: eu não posso parar. Poderia morrer não somente eu, mas outras pessoas que nos observam. Isso é uma responsabilidade muito grande, caminhar com o Senhor. E é tão maravilhoso, porque Deus, Ele nos surpreende tanto. Nós passamos por tantas coisas e Deus, Ele sempre nos surpreende. Olha lá, Deus poderia ter destruído aquela cidade, mas o tio dele, Abraão, interviu ali com Deus. E Deus teve o cuidado de tirar Ló e a sua família dali. Deus tirou Ló e a sua família antes de destruir aquele lugar. Quando você está no lugar ou na situação, Deus não vai destruir por amor a você. Porque você está ali. Deus, Ele tem tanta misericórdia, Ele tem tanto amor, que se for Ele destruir uma casa, se for Ele destruir um trabalho ou qualquer coisa, Ele não vai destruir porque você está ali. Olha que responsabilidade. Enquanto você estiver ali, o Senhor não vai fazer, Ele não vai destruir. Mas quando você não estiver, Ele destrói. Olha lá em Sodoma e Gomorra. O Senhor, Ele destruiu assim que Ló saiu. Quando Ló foi embora, quando Ló estava seguro, longe dali, aí sim Ele destruiu aquele lugar. Por causa do pecado. Enquanto você está orando pelo seu ente querido, pelo seu filho, pela sua família, pelo seu trabalho, seja lá por qual seja a situação que você está orando, o Senhor, Ele está cuidando daquele lugar. Enquanto você está ali, Deus está guardando aquele lugar, por amor a você, que tem caminhado com o Senhor, que tem vivido em retidão com o Senhor. Não vai ser destruído porque você está ali, porque você está intervindo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Pensa, não está sendo destruído porque Deus tem um amor muito grande pela minha vida, porque Ele tem um cuidado comigo e com você.
mais uma responsabilidade. Não é nem só porque as pessoas estão te observando, mas também porque Deus está guardando aquele lugar, ou devidos lugares, né? De momento seu de intercessão, porque você está numa situação. Ou ela conseguiu ir embora com suas filhas, mas a mulher dele acabou. Já era. Imagina se eu ou você pararmos. Se eu estou orando pelo meu trabalho, pelas pessoas que lá estão, e aí eu decido parar, aquele trabalho, meu local, pode ser destruído. A vida das pessoas que estão ali também, que eu tenho intercedido também. Isso é muito forte. E o tanto que Deus nos honra e nos surpreende, e Ele cuida da gente com um carinho tão grande. Não tem como falar, não tem como mensurar quão grande é o amor de Deus para conosco. Essa história de Ló, então, é mais uma prova do cuidado do Senhor para com a gente. Já por que para com a gente, se ele foi ali, a mulher dele morreu? Ela morreu porque ela olhou para trás. Ela morreu porque ela parou. Ela parou e olhou para trás. Se eu hoje parar, você acha mesmo que o inferno vai deixar eu viva, pulando, rindo, para eu ter chance de voltar a caminhar com o Senhor? Claro que não. Primeiro ele vai querer me envergonhar. Na realidade, primeiro ele vai querer deixar eu achar que eu estou abafando. Está tudo maravilhoso, que está tudo perfeito, que está melhor do que quando ele estava dentro da igreja. Depois ele vem querer me envergonhar. E depois ele me destrói. Se eu não me arrepender a tempo, ele me mata. É isso que eu quero. Porque quando as pessoas estão lá no mundo, para ele não faz diferença nenhuma, porque já está com ele. Já é dele, ele faz o que quer. Na hora que ele quiser, ele faz como se fosse fantoche. Viu o fantoche? Você vai guiando o fantochezinho ali pelas linhas na mão. É desse jeito que ele faz. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, teve uma época, eu devia ter 1 ano que eu estava indo para a igreja, e aconteceu uma situação na igreja que eu era da época, e eu afastei, eu desviei. E eu lembro que pouco antes de eu voltar para os caminhos do Senhor, eu fui numa casa de show. E nessa casa de show que eu fui, eu não sabia que era uma casa de show. Eu não vou nem falar da forma que era, mas enfim. Quando eu estava lá dentro, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não era nem para eu estar aqui. Nesse dia eu fui para 3 casas de show. A primeira que eu cheguei, eu ia quando era do mundo. E eu devia ter eu devia ter mais ou menos 1 ano. 1 ano e pouquinho que eu estava na igreja. E não tinha 1 ano não. Enfim, eu cheguei nessa casa de show. O DJ virou pra mim e falou comigo assim, olha, esse lugar não é pra você. Pensei, nossa, eu não perguntei nada pra ele. Passa um pouquinho, ele virou pra mim de novo. Chegou perto de mim e falou comigo assim, esse lugar não é pra você. Aí eu fui sair de onde que eu estava e falei, não, é muito chato. Fui para uma outra parte. Aí o outro rapaz que estava lá, era o barman, virou para mim e falou comigo assim, esse lugar não é para você. Eu fiquei estressada, falando, mas que raiva, que povo chato. Eu tô aqui, o povo tá falando que o lugar é para mim, não é para mim. Eu saí dali chateada. Fui para outra casa de show. Paguei o ingresso para poder entrar. Na época o ingresso era R$15, só que R$15 na época era muito dinheiro. Porque o salário era 300 e pouco. Então R$15 era uma quantia significativa. Cheguei em outra casa de show. Quando eu cheguei na outra casa de show, as meninas, estavam eu e algumas colegas de trabalho, elas entraram na minha frente e eu fiquei por último, na fila. Na hora que eu cheguei na fila, o segurança se lembrou de mim, porque antes, quando eu era do mundo, eu frequentava aqueles lugares. O segurança virou pra mim e falou, ó, você tá sumida, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele rasgou o meu ingresso. Eu tinha pagado pelo ingresso, ele rasgou e falou assim, você não vai entrar aqui não, você não tem lugar pra você não. Eu falei, brincadeira. Brincadeira. Ele não vai deixar eu entrar e você tem um lugar pra mim? Como assim? Eu tô pagando.
Deus já estava falando comigo há muito tempo e eu estava percebendo. Deus estava falando comigo desde o primeiro lugar, as 3 vezes que chegaram perto de mim para poder falar: esse lugar não é para você, é porque não era nem para eu estar ali. Só que eu não tinha entendido que a cegueira espiritual estava muito grande. Eu cheguei no segundo lugar, o segurança rasgou o meu ingresso, ele não tinha direito nenhum de fazer aquilo e falou comigo: esse lugar não é para você. Não deixou eu entrar. As meninas que estavam comigo ficaram nervosas, saindo dali querendo ir embora. Eu falei: vamos embora. Uma delas falou comigo assim: tem uma casa de show aqui pertinho, vamos lá. Eu falei: vamos. Fui. Quando eu entrei lá, comecei a achar as coisas muito estranhas. Eu falei: não, que estranho. Comecei a olhar, achei estranho. Tinha 2 ambientes, eu entrei. E eu via mulheres olhando pra mim com desejo. Eu falei: misericórdia, eu vou embora daqui, não vou ficar aqui não. Não vou ficar aqui não. Eu comecei a ficar nervosa com aquela situação. E uma colega de trabalho vira e fala assim: gente, aproveitando que eu tô aqui, eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu sou Lécia. Eu falei: meu Deus. Aí eu entendi que lugar que eu estava. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Aí eu comecei a pensar: esse lugar não é para mim. Esse lugar não é para mim. Aí chegou um momento que eu fiquei parada. Na hora que eu parei, eu via o demônio falando no ouvido de várias pessoas. O demônio estava em torno de todas as pessoas naquele lugar, inclusive as meninas que estavam comigo. Só que ele não enxergava. A visão que eu tive, ele via todo mundo, manipulava todo mundo, mas ele não enxergava. E eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? E eu olhava para um lado, eu vi o demônio falando no ouvido da pessoa e a pessoa repetia aquilo que ele falava. Era simplesmente fantoche. As pessoas não estavam falando nada por elas mesmas, não. Elas só falavam, só repetiam aquilo que o demônio falava no ouvido delas. Eu me assustei com aquela visão que eu tive. Eu falei: tô ficando doida. Eu pensei: gente, eu tomei 2 dedinhos só de bebida alcoólica e eu tô ficando doida. Sabe quando você fala assim com ele? Eu falei: não, tá acontecendo alguma coisa? Eu achei que eu tava ficando doida. Eu pensei: será que eu fiquei bêbada com um copo que eu tomei, nem tomei tudo, que eu fiquei estressada e fui embora do primeiro lugar? E eu olhei e eu via o demônio fazendo as pessoas discutirem. Ele falava uma coisa, cochichava, e eram vários demônios. Não era só um demônio perto de uma pessoa, eram vários demônios ao redor das pessoas. E falavam, e eles repetiam e brigavam. Ele falava uma coisa no ouvido de uma pessoa, falava no ouvido da outra, e os dois discutiam entre si, e ele dava gargalhadas, rindo da cara do povo. Faziam eles brigar e riam da cara deles. Eles estavam se divertindo com aquilo. E eu falei: eu vou embora. Falei com as meninas: falei, estou indo embora agora. Eu via a minha supervisora que estava comigo no dia dançando no ferro de polidense, mas eu não via ela. Eu via demônios ali ao redor dela fazendo aqueles gestos e ela fazendo a mesma coisa. Porque estava sendo fantoche. Aquilo para mim foi um susto muito grande. Deus tentou me falar no primeiro lugar: não é para você. Eu insisti. Fui para o segundo. Ele falou comigo: não é para você. Eu insisti. Ele falou: você quer vir? Então peraí que eu vou te mostrar aonde você está vindo e como é o ambiente que você está vindo. Deus me mostrou dessa forma. Eu fiquei completamente assustada. Eu falei: meu Deus, é desse jeito que ele age. Olha a forma que ele está agindo. Eu fiquei surpresa com aquilo. E é assim que ele tem agido no meio das pessoas que não estão com o Senhor. Nós estamos blindados porque tem anjos do Senhor nos guardando. Pregação do pastor Valdeci na semana passada foi ele falando dos anjos do Senhor que nos guardam a todo tempo. E eu tive certeza que tinha anjos do Senhor ali me guardando. E por isso eles não conseguiam chegar até aí. E eu fiquei pensando, falando: Deus, olha como que é forte. Eu não satisfeita com aquela situação toda, com toda aquela visão, eu tentei sair na semana seguinte também. Quando eu cheguei na semana seguinte, que eu vi as pessoas estavam completamente manipuladas pelo inimigo, eu falei: realmente essa vida não é mais para mim. Eu voltei para o Senhor e para a honra e glória do Senhor, eu nunca mais me desviei. Estou caminhando com o Senhor, já tem 17 anos que eu estou na casa do Senhor.
servindo ao Senhor. Caminhei um tempo, me afastei por quase um ano, e nessa brincadeira que eu retornei já tem 16 anos. Porque o Senhor me mostrou que era lá que eu queria ficar. Aquilo não era lugar para mim. O mundo não é lugar para mim nem para você.